Boa tarde, igreja. Boa tarde, pessoal. Que alegria, que maravilha a gente poder estar junto. Então, mais um domingo aí. Espero que vocês estejam bem aí. E que felicidade para a gente estar mais uma vez reunidos em comunidade para a gente poder celebrar esse culto ao Senhor, para a gente poder estar louvando e adorando o nome dEle. Vamos começar esse culto com oração, então, para que a gente possa dar prosseguimento. Então eu queria convidar você a fechar seus olhos, abaixar sua cabeça e vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, Pai. Nós te agradecemos por mais um domingo que o Senhor tem nos dado, Pai. Te agradecemos por mais uma reunião que a gente pode realizar aqui. Que essas reuniões elas não sejam só um momento que a gente possa estar assistindo, Pai, mas que sim a gente possa estar participando com a nossa vida, Pai, que a gente possa estar juntos em comunidade, Pai, aprendendo a como ser mais parecido contigo, Pai, como refletir o teu caráter para as pessoas que estão ao nosso redor. Te agradecemos por esse momento, Pai, que em meio a uma semana muitas vezes tão agitada, tão difícil, a gente pode também estar nesse momento com os irmãos e esse momento também ser um momento prazeroso para a gente. Te agradecemos por isso e conduz, Pai, esse culto até o final da maneira que lhe agradar mais, Pai, que cada coisa aqui possa ser feita para engrandecer e glorificar o Teu nome, Pai. E é isso que pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. E aí eu queria começar com uma música que ela é bem conhecida e eu não sei nem se a gente chegou a tocar alguma vez na igreja, mas é uma música que chama Brilha Jesus. E queria convidar, se você sabe a letra, pode cantar junto com a gente, pode bater palma aí da sua casa, entre em contato também e compartilha com a gente um pouquinho no chat, fica à vontade para poder estar junto com a gente nesse momento. Então vamos cantar essa canção. Minhas sombras da alma
Amém. Depois dessa música super animada que a gente pede para Jesus brilhar em nós, que a gente possa então estar fazendo disso uma oração para a gente, para que a gente possa convidar, então, nesse momento, se você ainda não aceitou Jesus, que você possa estar aberto a refletir sobre isso hoje, que você possa escutar essa palavra dele e entender o que ele quer fazer na nossa vida e como a gente pode refletir essa imagem. Se você já aceitou ele também, que a gente possa pedir para cada vez mais a gente estar refletindo essa luz dele e que a gente possa então estar mostrando quão real é a presença dele na nossa vida.
Senhor Jesus, esse é o desejo, Pai, do nosso coração, que a gente possa estar cada vez mais próximo de Ti, Pai, de maneira que a Tua glória seja refletida, Pai, através das nossas vidas, através da nossa comunidade, Pai, através das nossas ações. Que não seja uma fé, Pai, que apenas fala ou que apenas ouve, Pai, mas uma fé que ela é demonstrada de fato na prática, Pai, para que as pessoas possam ver o quão real é a Tua presença, o quão palpável é a Tua presença, Pai. É isso que Te agradecemos, Pai, que Te pedimos do fundo do nosso coração. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus, meus queridos irmãos e irmãs, estamos no momento de dedicação de vidas, dízimos e ofertas, e eu gostaria de ler uma passagem bíblica que se encontra em 2 Coríntios capítulo 9, versículos 6 e 7, que assim diz: mas digo isso, quem pouco semeia, pouco também colherá, quem semeia com generosidade também colherá generosamente. Cada um contribua de acordo com o que decidiu no coração, não com tristeza, nem por constrangimento, pois Deus ama a quem contribui com alegria. Gostaríamos de dizer que esse momento é um momento onde nós externamos a Deus todo o nosso sentimento de gratidão por tudo aquilo que Deus tem feito em nossas vidas. E nós gostaríamos de dizer que os amados irmãos que queiram participar desse momento poderão fazê-lo depositando os valores na conta da Igreja Batista Emanuel em Boa Viagem, que é a igreja mãe da nossa igreja. Então os dados bancários irão aparecer no chat aqui embaixo. Então aqueles que porventura forem tocados por Deus e quiserem participar desse momento, poderão fazer desta forma. E nós gostaríamos de dizer que quando for feito a movimentação bancária, o procedimento bancário, coloque 3 centavos, porque desta forma o pessoal lá da Igreja Batista Emanuel em Boa Viagem vai conseguir identificar que esse valor foi ofertado para a nossa igreja, a Igreja Batista Viva. Eles irão repassar esses valores para nós. Gostaríamos de dizer que dizimar e ofertar, ele é um ato de liberalidade, e que nós não devemos fazer por obrigação, mas sim como um ato de gratidão e reconhecimento por tudo aquilo que Deus fez por nós. Então os irmãos neste momento têm a oportunidade para trazer ou entregar a Deus os seus dízimos e as suas ofertas. Bem, sim, irmãos, e vamos aproveitar então esse momento de dedicação de vidas, dízimos e ofertas, para que a gente possa então cantar uma canção de louvor, para que a gente possa então estar agradecendo a Deus pela graça maravilhosa, pela graça generosa que Ele nos tem dado, e que a gente possa estar de coração também generoso nesse momento, e entendendo que esse é um momento que é para servir as pessoas, e que isso também é uma demonstração da nossa fé. E eu queria ensinar uma música para vocês, e ela é bem simples assim. Eu vou ensinar o refrão e aí a gente vai cantando junto. É o refrão assim, ó. Maravilhosa graça, seu infinito amor tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Oh, pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Bem fácil, né? Então, ó, quando chegar no refrão a gente canta junto. Quem derrotou a escuridão e me amou até o fim, o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Com sua voz sacode a terra, em tua presença não há palavras, o Rei da Glória.
Cordeiro de Deus, não o Cordeiro que amou maravilhosa graça, seu infinito amor tomou meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Oh, pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Senhor Deus, somos gratos, Pai, por essa graça maravilhosa, pelo Teu Filho que se entregou, Pai, e por tudo que Tu fizeste a nós. E como expressão da nossa gratidão também, Pai, parte dessa expressão também está refletida nos dízimos e ofertas, Pai, que cada um tenha contribuído conforme o seu coração falou, Pai, conforme foi colocado esse desejo no seu coração pelo Senhor, Pai, que cada um possa estar entregando, Pai, não somente dinheiro, não somente bens, Pai, não somente coisas materiais, mas que também a gente possa estar entendendo que esse momento é de dedicar as nossas vidas, Pai, que a gente não fala só que nosso dinheiro é seu, mas que todo o nosso ser, Pai, está aqui para te servir, está aqui para fazer a Tua vontade, Pai. Que nós possamos então dedicar esse momento. Te agradecemos por cada um que contribuiu, Pai, por cada um que pôde então ajudar nesse momento, e que esse recurso, Pai, levantado, ele possa ser usado para que mais pessoas conheçam o Teu nome, Pai, para que a Tua presença seja feita palpável para as pessoas. É isso que te agradecemos, Pai. Abençoa também o pastor Felipe, que vai estar trazendo a mensagem logo em seguida, que ele possa estar sendo instrumento Teu, Pai, para trazer a Tua mensagem, para fazer com que a Tua igreja, Pai, a Tua comunidade aqui na Igreja Batista Viva em Piedade, que a gente possa estar conhecendo mais do Teu caráter, Pai, que a gente possa se parecer mais contigo. É isso que oramos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Olá, meus queridos irmãos e amigos, que a graça e a paz de Cristo Jesus sejam sobre nossas vidas. Para nós é motivo de grande alegria estarmos aqui, mais uma vez, para meditarmos um pouco na Palavra de Deus, para cultuarmos, para louvarmos e para engrandecermos o nome de Deus. E eu gostaria de convidar vocês neste momento a abrirem as suas Bíblias ou acessarem elas no Evangelho de João, no capítulo 14, versículos de 4 a 6. É um texto bastante conhecido. Nós iremos meditar nesse texto neste momento. E o tema da reflexão desta tarde é o caminho de Deus. Evangelho de João, capítulo 14, versículos de 4 a 6. Os irmãos acompanhem aí. E vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Então Tomé disse a Jesus: não sabemos para onde o Senhor vai. Como podemos saber o caminho? Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Santo, justo e poderoso Deus, nosso Pai grandioso, te agradecemos, ó Deus, por essa oportunidade. Te pedimos humildemente tuas bênçãos, ó Deus, e a tua graça sobre as nossas vidas, ó Deus. Ilumina a nossa mente, ilumina nosso entendimento, ó Deus. Que o teu nome venha a ser engrandecido nesta tarde aqui, que tua igreja venha a ser edificada, ó Deus. Que a tua palavra possa transformar as nossas vidas e que possamos colocá-la em prática, ó Deus. Em nome de Jesus Cristo te oramos e agradecemos por tudo. Bendito Senhor. Amém. Meus queridos irmãos, nós acabamos de ler um texto que é bastante conhecido e nós iremos tratar nesse momento a respeito do caminho de Deus. Nós percebemos aqui que Jesus estava falando sobre algo aos seus discípulos no texto anterior, no capítulo 13. Jesus ele estava falando, estava revelando o que iria acontecer com ele. Jesus queria ser entregue e queria ali
para o Pai. E os discípulos, como nós acabamos de ver aqui, eles não sabiam o caminho para onde Jesus iria. E na verdade eles nem imaginavam o lugar ao qual Jesus estava falando. Jesus estava falando de algo e eles estavam com outra coisa na mente. Nós sabemos que o povo judeu, eles estavam esperando um Messias com um propósito totalmente diferente do qual Deus enviou Jesus Cristo para cumprir aqui. E esse Messias seria um líder militar que iria trazer paz e iria ali libertar ou liderar o povo de Israel, libertando ele do jugo do Império Romano, e iria fazer com que ali, no caso, o povo de Israel prosperasse sobre o mundo. Mas não era bem isso o que Jesus estava tratando naquele momento. E o que nós percebemos é que os seus discípulos ali, eles estavam perdidos e eles estavam desorientados. E eu gostaria de perguntar a vocês se em algum momento vocês já se perderam. Eu já me perdi uma vez e foi complicado. Eu fui dar uma carona a uma pessoa, isso era tarde da noite, era mais de meia-noite, e eu fui levá-lo em sua residência, lá na comunidade onde ele morava, e ele foi me mostrando o caminho. E com ele ao meu lado ficou fácil de chegar lá. Ele foi dizendo: entra aqui, segue em frente, entra à direita. E eu fui obedecendo aos comandos lá que ele foi dizendo. Eu cheguei na casa dele, ele desceu e eu tive que retornar para minha casa. Só que nesse local onde eu fui deixá-lo, só tem uma entrada e uma saída. E essa rua era bem estreita e eu não estava conseguindo localizar essa rua para sair. Então eu percebi que eu estava perdido quando eu, pela 7ª vez, passei pela mesma rua. E eu comecei a ficar preocupado porque já era tarde da noite e o cenário que a gente vive, né, um cenário de violência, era tarde e não tinha ninguém para me dar informação. Quando eu comecei a ficar mais desesperado e eu comecei a orar: Senhor, e de repente, quando eu viro a cabeça assim para o lado, tinha um pessoal de uma igreja que estava organizando, limpando, pintando a igreja lá. E eu dei graças a Deus. Eu cheguei para aquelas pessoas e disse: como é que eu faço para chegar em Recife? Aí o pessoal disse: você pega ali naquela entrada. E eu já tinha passado por ela umas 7 vezes e não tinha identificado. Eu peguei a entrada, né, do jeito que eles disseram, fui seguindo lá a rota que eles me passaram e eu consegui chegar em casa, graças a Deus, né? Cheguei mais de 1h da manhã em casa, num percurso pequeno da minha casa para o lugar lá, mas por conta desse episódio eu me atrasei muito. E uma coisa interessante é que é preciso saber o caminho para se poder chegar lá, né? E eu não sabia o caminho para chegar na minha casa, até que o caminho estava aparentemente fácil. Passei pelo acesso várias vezes e não consegui identificar esse caminho para chegar na minha casa, até que me mostraram o caminho. E o que nós percebemos é que os discípulos ali, no texto que nós acabamos de ler, que os discípulos, eles não sabiam o caminho para se chegar lá. Jesus, ele estava conversando com seus discípulos quando disse a eles: vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Jesus anunciara a sua partida, mas os discípulos, eles não estavam compreendendo do que Jesus estava falando ali. Por quê? Porque a mentalidade deles era uma mentalidade estritamente terrena. Eles tinham uma percepção equivocada. Jesus, ele estava falando ali das coisas do alto. Porém, os discípulos, eles estavam pensando nas coisas daqui. Jesus estava falando da continuidade do reino de Deus. E essa continuidade é uma continuidade que vai se dar após essa vida terrena. A vida que vai se perpetuar por toda a eternidade. E quando Jesus, ele estava falando disso, ele estava falando da sua própria pessoa. Quando Jesus, ele iniciou o seu ministério, ele diz o seguinte: é chegado o reino de Deus. E quando ele anuncia ali que é chegado o reino de Deus, o reino de Deus chegou com a pessoa dele. Jesus Cristo é o reino de Deus que se encarnou, é o reino de Deus que se fez carne. O engraçado é que nos
versículos anteriores, Jesus ele falou aos seus discípulos para que eles não ficassem angustiados, que o coração deles ficassem tranquilos. E também disse para que os seus discípulos crescem nele e crescem também em Jesus. E em outras palavras, Jesus estava dizendo ali que os discípulos que criam em Deus, eles deveriam logo crer em Jesus, porque Jesus foi aquele que foi enviado da parte de Deus. Então logo os discípulos deveriam crer nele. E Jesus continuou dizendo que na casa de meu pai há muitas moradas, e se isso não fosse verdade, eu já lhes teria dito, pois vou preparar um lugar para vocês. Jesus ele estava falando de algo que iria ter continuidade, a morada junto a Deus. Nós sabemos que o homem pecou, que o homem caiu, e que por conta da queda e do pecado do homem, a eternidade foi retirada de dentro do homem, como consequência do pecado que aconteceu lá atrás de Adão. E nós herdamos essa consequência. Mas Jesus Cristo foi aquele enviado para consertar esse problema que foi instalado ali atrás. E Jesus ele disse que iria preparar um lugar, ele iria partir, iria preparar um lugar. Mas também Jesus ele disse algo interessante, que ele iria, mas ele retornaria. E ele retornaria para buscar os seus, para buscar aqueles que criam nele, que criam na palavra que ele proferiu. Jesus falou que iria para um lugar, e ele falou que iria retornar para o Pai. E ele afirmou que se seus discípulos sabiam o caminho para onde ele iria, então eles conseguiriam chegar lá. Mas os discípulos, com sua mentalidade terrena, não conseguiram captar ou compreender aquilo que Jesus estava falando. Foi quando Tomé lhe disse, que nós não sabemos para onde o Senhor vai. Jesus estava falando justamente de algo e eles pensando em outra coisa. E o que nós percebemos é que, assim como aqueles discípulos estavam perdidos, assim como aqueles discípulos não estavam compreendendo do que Jesus estava falando que brevemente iria morrer e que a sua morte iria possibilitar uma morada eterna, uma vida eterna junto com Deus. Muitas pessoas hoje também não compreendem que Jesus se entregou para nos possibilitar isso, para nos possibilitar a vida eterna. Muitas pessoas não compreendem que este mesmo Jesus que partiu, um dia ele retornará para buscar os seus, cumprindo assim a promessa que havia feito. Jesus falara que iria para o céu e que os seus discípulos sabiam o caminho, pois o caminho era ele mesmo. Assim como o reino de Deus se apresentava na pessoa de Cristo, o caminho que leva o homem a Deus era o próprio Jesus. Foi então que Jesus disse: eu sou o caminho. Ele usou um artigo definido como sendo o único caminho. Eu sou o caminho que leva o homem a Deus. É como se existisse uma separação, uma ilha, por exemplo, para a gente ter acesso a uma ilha, a gente vai por uma ponte e nós só podemos ter acesso a essa ilha através dessa ponte. Jesus Cristo é essa ponte que se interpôs entre o homem pecador e o Deus sem pecado. Jesus Cristo é o caminho que leva o homem a Deus. Jesus Cristo ele é a verdade encarnada, é a verdade que Deus anunciou desde a criação do mundo. Jesus Cristo ele anunciou e cumpriu a verdade, as verdades de Deus. E Jesus ele é a vida, nele está a vida, e através dele tudo que foi feito, tudo que existe, se fez por conta dele. E a vida eterna que foi tirada por conta do pecado agora nos é dada essa possibilidade através da pessoa dele. E ele diz: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Só Jesus Cristo que nos leva a Deus. Jesus Cristo é a ponte que une o homem a Deus. Isso me faz lembrar uma poesia cantada pelo Quarteto Arautos do Rei, na música O Céu é Jesus, onde eles dizem que o céu é Jesus e onde ele estiver, o céu será ali. Pois não existe céu sem Jesus, não existe paz sem Jesus, sem ele a riqueza do universo é sem valor. Jesus é o caminho que leva o homem a Deus. Jesus é a verdade de Deus encarnada. Jesus é o caminho que leva a vida eterna.
É preciso saber o caminho para se poder chegar lá. É preciso conhecer o caminho. Jesus é o caminho que leva o homem a Deus. Jesus é o caminho que estava com os discípulos e os mesmos ainda não compreenderam. E esse mesmo Jesus que estava com os discípulos, Ele está conosco aqui. E Ele é aquela pessoa que nos leva a Deus. Caminhar em Jesus é viver de uma forma que agrada a Deus. Caminhar em Cristo é viver como Ele viveu. Precisamos compreender o significado do caminhar com Jesus, o significado do caminho de Jesus. É preciso conhecer o caminho para se poder chegar lá. E Jesus é o caminho. E nós iremos trabalhar aqui 3 significados a respeito do caminho que é Jesus Cristo. E o primeiro deles é que o caminho de Jesus significa, em primeiro lugar, crescer no amor de Deus. Em 1 João, no capítulo 4, versículo 19, está escrito que nós amamos porque Ele nos amou primeiro. E o que nós compreendemos a respeito deste amor, que este amor é um movimento de Deus em direção ao homem pecador. Deus deixa o seu esplendor e a sua glória e encarna e começa a viver com os homens aqui, padecendo das mesmas limitações, tendo as mesmas sensações, provando o seu amor para conosco, até que Jesus vem, obedece a Deus, dando prova do amor dele para conosco, e essa morte o leva à cruz. Mas ao terceiro dia nós sabemos que esse mesmo Jesus, ele ressuscitou. O amor de Deus é um amor tão grande, pois é um amor que ele excede a todo entendimento, porque ele é um amor que ama a todos indistintamente, independente do que nós fizemos, ou do que nós somos, ou do nosso status, ou da nossa condição social, ou da nossa beleza. Deus, ele nos ama, e nos ama de uma forma todo especial. Amar a Deus significa crer naquilo que Jesus disse. Quando eu amo a Deus, eu vou crer nele, eu vou confiar nele, eu vou acreditar naquilo que ele falou. E Deus anunciou a Jesus Cristo como sendo aquele que iria trazer solução para a humanidade. E amar a Deus é crer naquilo que Jesus disse. E crer naquilo que Jesus disse significa confiar nele. Nossa esperança está em Jesus Cristo. E um conceito interessante e bonito e simples para a palavra de esperança é esperar com confiança. Nós esperamos em Deus, nós confiamos naquilo que Ele falou, nós confiamos nele. E confiar nele é ter a certeza de que Jesus falou. E o que ele falou foi a verdade vinda da parte de Deus. O mesmo Jesus que foi, ele nos prometeu que retornará um dia, e assim ele o fará. E nós devemos crescer no amor de Deus, para que possamos caminhar no caminho que é Jesus Cristo. Nós devemos crescer no amor a Deus. Nós sabemos que os 10 mandamentos Jesus resumiu em 2: amar a Deus e amar ao próximo. E em primeiro lugar, caminhar com Deus significa crescer no amor a Deus. E o caminho de Cristo também significa crescer em amor pelas outras pessoas. Nós sabemos que os nossos relacionamentos, eles são bidimensionais ou bidirecionais. Primeiro é numa relação vertical do homem para com Deus, e o segundo no trato que nós devemos ter com o nosso próximo. E nós devemos crescer em amor pelas outras pessoas. E em 1 João, no capítulo 4, versículo 20, ele vai tratar sobre isso. Diz aqui: se alguém disser amo a Deus e odeia seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. E é interessante porque esse versículo ele completa justamente o versículo anterior, né? Que ele fala que se hoje nós amamos, nós conseguimos amar, é porque Deus nos amou primeiro. Mas nós percebemos que existem muitos tipos de amor que não são como o amor de Deus. E
O interessante é que nós somos chamados a amar como Cristo nos amou. E o foco do amor de Deus, o foco do amor de Jesus, ele está no próximo e não em si mesmo. Não é um amor egoísta, não é um amor seletivo, onde amamos algumas pessoas. E em geral aquelas que nos fazem bem, né? Como os nossos parentes e os nossos amigos. Devemos amar a todos, inclusive as pessoas que nos aborrecem. A maior prova de amor que alguém pode demonstrar para uma pessoa é quando você anuncia as boas novas do Evangelho de Jesus para essa pessoa. A maior prova do amor que alguém pode demonstrar para uma pessoa é quando você deseja que outras pessoas conheçam que Jesus é o caminho que leva o homem a Deus. A maior prova de amor que alguém pode demonstrar por uma pessoa é quando você anuncia a verdade de Deus, que é esta e é Jesus como sendo o caminho. A maior prova de amor que alguém pode demonstrar por uma pessoa é anunciar que só em Jesus alcançamos a vida eterna. E é assim que nós demonstramos o nosso amor para com as outras pessoas. E por fim, a terceira forma que nós podemos compreender o significado de o caminho de Jesus é que o caminho de Cristo significa crescimento nos traços de caráter, ou seja, o fruto do Espírito de Deus. E em Gálatas capítulo 5, versículo 22, nos diz que, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Percebam que quando a gente trata Jesus Cristo como sendo o caminho, ele dá uma ideia de caminhada, ação. Se Jesus é o caminho, nós devemos caminhar por esse caminho, nós devemos andar, e cada estrada, cada rua, cada avenida, ele tem um balizamento. Então tem aqui a via principal, tem a calçada e esse balizamento, né, esses canteiros, eles servem para limitar ou direcionar. Os carros eles só podem andar naquele sentido e naquele espaço. Se ele sair para lá, ele vai estar invadindo ou vai estar saindo da via, ele vai estar saindo do caminho. E quando nós caminhamos em Jesus, nós caminhamos da forma como Jesus caminhou. Quando ele disse que eu sou o caminho, é que nós devemos caminhar como ele falou. E aqui em Gálatas, nesse texto que acabamos de ler, ele vai dizer que nós devemos andar no Espírito, e andar no Espírito é andar em amor, como foi dito, amar a Deus e amar o próximo, vivenciar a alegria da presença de Cristo através do Espírito Santo em nossa vida. É uma alegria que excede a todo o entendimento. Nós somos alegres porque nós ganhamos a maior de todas as bênçãos. E essa alegria, ela é uma alegria incomum e ímpar, porque é a alegria que só Jesus traz ao coração. E essa alegria ela deve reverberar por todo o ambiente, porque nós temos a alegria de Deus em nossos corações. Andar no caminho é viver em paz, é ser um agente de paz, é promover, é ser longânimo, é ser benigno, é ser fiel a Deus, é ser manso e é buscar ter domínio próprio. Que nós possamos a cada dia saber que Jesus é o caminho de Deus e que nós devemos então caminhar nele para que possamos nos achegar a Deus, pois Jesus Cristo, ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. E só ele que pode nos levar a Deus, só ele que nos leva aos céus e mais ninguém. Que Deus, pois, aplique aos nossos corações essa mensagem e nós somos desafiados a caminhar em Cristo. A partir do momento que nós ouvimos a palavra de Deus, nós somos desafiados a praticar, a caminhar sabendo que ele é a verdade e a vida. Que Deus, pois, nos abençoe. Amém.
Que bênção, então, a gente poder ver essa palavra, entender sobre Cristo, quem Ele é, o que Ele é. E eu queria terminar essa parte com uma canção que ela fala justamente disso, uma canção que chama Ele É. E um dos versos mais emblemáticos dessa música fala um pouco também sobre o que esse texto reflete. Ele fala que o que Cristo oferece, Ele é. Aquilo que Ele oferece pra gente, aquilo que Ele diz que Ele dá pra gente, é quem Ele é, o que Ele representa também. Então, quando Ele oferece um caminho, quando Ele oferece a vida, Ele está falando também dele, Ele está falando dessa pessoa. E que a gente possa então refletir nesse momento sobre essa canção e fazer dela nossa oração também. Ei
alimenta o faminto, vinho esmagado e servido na cruz para todo o cansado. Queridos irmãos, estamos chegando ao final de mais um culto, pela graça de Deus, e nós agradecemos a todos por ter cultuado conosco. Mas antes de nós terminarmos, nós gostaríamos aqui de fazer alguns avisos. Nós estamos funcionando durante toda a semana através de pequenos grupos multiplicadores, que são os famosos PGMs. Então você que não faz parte de nenhum grupo, então nós temos reuniões terças, quartas, quintas e sextas-feiras. Se você tiver disponibilidade em dias que não sejam esses que nós falamos aqui, pode entrar em contato conosco, vai estar o nosso telefone aí, e nós abrimos um grupo ou iniciamos um outro grupo num dia que seja mais conveniente, tá certo? Também gostaríamos de dizer que nesse mês de junho nós entregamos 56 cestas básicas, nós alcançamos mais de 400 pessoas em mais de 7 cidades e mais de 20 comunidades. Nós fomos levar essa assistência, uma cesta básica. Nós sabemos que estamos vivendo momentos difíceis, mas Deus ele nos ajuda para podermos ajudar outras pessoas. Nós estamos aí em mais uma campanha para aquisição de produtos alimentícios e outros tipos, para que nós possamos abençoar essas pessoas, e salientando que também nós ajudamos 4 instituições, tá bom? Então que Deus abençoe vocês. Nós iremos orar nesse instante. Senhor Deus e Pai, te agradecemos, ó Deus, por esse culto que foi ministrado para o louvor do teu nome, ó Deus. Te agradecemos pela vida de cada um que assistiu esse culto, ó Pai. Que o Senhor possa tocar na vida delas, que o Senhor possa conduzi-los por águas tranquilas, ó Deus, possa pacificar os corações que estão angustiados, ó Pai. Que o Senhor possa agir com livramento, com cura para aqueles que estão enfermos ou para os parentes deles, ó Deus. Vai curando a todos conforme a tua vontade, para engrandecimento do teu nome. Ser com os enlutados, ó Pai. Muitas pessoas têm perdido seus entes queridos. Vai confortando os corações, vai dando ânimo, ó Deus. Tem misericórdia de nós. Firma os nossos passos nos teus caminhos, ó Deus. Que nós possamos andar com Cristo e por Cristo, para engrandecimento do teu reino, ó Pai, aqui na terra. Tem misericórdia de nós, ó Pai. Dá-nos um dia tranquilo e uma semana abençoada debaixo da tua graça, ó Deus. É o que te pedimos em nome de Jesus, ó Deus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus nosso Pai e as consolações do Espírito Santo estejam sobre nossas vidas, hoje e eternamente. Bendito Senhor. Amém. Meus queridos irmãos, estamos terminando mais uma reunião. Se você puder deixar um like aí no nosso canal, vai ser bom, porque vai aumentar a visibilidade. E nós agradecemos mais uma vez a sua atenção e a sua participação. Que Deus te abençoe e que te dê uma ótima semana debaixo da graça do nosso Deus. Tenham uma ótima noite, uma ótima semana. Até mais.